Senhor Bruno, eu trabalho há 28 anos como pediatra. Atendi milhares de crianças em situações muito diferentes, desde bebês prematuros que lutavam pela vida em incubadoras, até adolescentes com problemas emocionais graves. E uma coisa que aprendi com toda essa experiência é que nem sempre os problemas de uma criança estão no corpo dela. Às vezes estão no ambiente ao redor, nas pessoas que cuidam, nas emoções que circulam pela casa. Bruno sentiu um aperto no peito porque aquela fala tinha um peso que ele não estava esperando. E ele deu mais um passo em direção ao sofá, tentando entender o que a doutora Patrícia estava querendo dizer com aquilo. Ele tinha ouvido tantas teorias diferentes nos últimos meses. Tinha ouvido médicos falando sobre alergias raras, sobre problemas gastrointestinais, sobre refluxo, sobre intolerâncias alimentares, mas ninguém nunca tinha falado sobre emoções, sobre o ambiente da casa, sobre o estado mental das pessoas que cuidavam de Mateus. A doutora Patrícia ajeitou Mateus nos braços e continuou falando com uma voz calma mas direta, sem rodeios, sem tentar suavizar as palavras. Eu observei o Mateus desde que cheguei aqui. Observei como ele reagiu quando a Sônia trouxe ele para mim. Observei como ele se comportou quando sua esposa entrou na sala por alguns segundos e saiu correndo porque não aguentava ver mais um médico examinando o filho dela. E observei como ele está agora, completamente relaxado nos meus braços, dormindo pela primeira vez em horas, e isso me diz muita coisa. Bruno engoliu em seco e perguntou com a voz trêmula o que exatamente aquilo significava. Porque ele estava desesperado por respostas, mas ao mesmo tempo com medo do que ia ouvir. A doutora Patrícia respirou fundo e olhou nos olhos dele antes de continuar. O Mateus não tem nenhuma doença física, Sr. Bruno. Todos os exames que vocês fizeram confirmam isso. Mas ele está sofrendo de algo que muitos médicos não conseguem identificar, porque não aparece em exames de sangue ou em radiografias. Ele está sofrendo com a energia emocional ao redor dele, com o estresse que toma conta desta casa, com o desespero que sua esposa carrega e que ele sente toda vez que ela pega ele no colo. Bruno sentiu as pernas fraquejarem, e ele se apoiou no encosto do sofá tentando processar aquelas palavras, porque aquilo era algo que nenhum dos 17 médicos anteriores tinha mencionado. Nenhum deles tinha olhado para além dos sintomas físicos e considerado que talvez o problema estivesse em outro lugar. A doutora Patrícia continuou explicando com paciência, dizendo que bebês são extremamente sensíveis às emoções das pessoas que cuidam deles, que eles absorvem o estresse, a ansiedade, o medo, e que quando uma mãe está em estado de esgotamento emocional profundo como Adriana estava, o bebê sente isso e responde com choro, com insônia, com perda de apetite, com todos os sintomas que Mateus apresentava. Bruno fechou os olhos e tentou controlar a respiração, porque aquilo fazia um sentido doloroso. Fazia sentido pensar que talvez ele e Adriana tivessem criado um ciclo onde o sofrimento de Mateus alimentava o desespero deles, e o desespero deles alimentava o sofrimento de Mateus, e ninguém conseguia quebrar esse ciclo porque ninguém tinha percebido que ele existia. Ele pensou em todas as noites que tinha passado acordado ouvindo Adriana chorar no berçário, enquanto embalava Mateus sem sucesso. Pensou em todas as vezes que ele próprio tinha entrado naquele quarto com o coração apertado e os ombros tensos, só para encontrar a mesma cena de desespero. E agora entendia que cada vez que eles entravam ali carregando aquele peso, Mateus sentia tudo e respondia da única forma que um bebê sabe responder, chorando e se recusando a dormir porque não se sentia seguro. Bruno abriu os olhos e olhou para a doutora Patrícia com uma expressão de quem acabou de entender algo fundamental, mas não sabe como lidar com essa compreensão. E ele perguntou com a voz quase quebrando. Então o que eu faço, doutora? Como eu conserto isso? A doutora Patrícia olhou para Mateus dormindo tranquilo nos braços dela, e então voltou o olhar para Bruno com uma expressão séria. Primeiro, sua esposa precisa de ajuda profissional. Ela está passando por algo que vai além do cansaço normal de uma mãe de primeira viagem. Ela precisa conversar com um terapeuta e talvez um psiquiatra que possa avaliar se ela não está com depressão pós-parto, porque isso é real e precisa ser tratado com seriedade. Bruno assentiu com a cabeça e sentiu uma mistura de alívio e culpa. Porque ele sabia que Adriana não estava bem, mas tinha ficado tão